Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas de geografia e dando continuidade ao que já estamos estudando, hoje vamos entender de que forma esses indicadores sociais influenciam numa classificação populacional. E quando eu falo essa classificação, é definir se aquela população entra no critério de boa qualidade de vida ou de péssimas condições de vida, ou seja, má qualidade, se enquadra num território de país desenvolvido ou país subdesenvolvido. Estão preparados para a nossa aula de hoje? Espero que sim. Então, uma boa aula a todos e vamos começar. Então, seguindo o nosso conteúdo, afinal, o que são indicadores sociais? Você deve estar se perguntando. Então, vamos observar aqui o nosso primeiro ponto do quadro verde. Fala o seguinte: esses indicadores sociais são estatísticas sobre os aspectos da vida de uma nação, quando a gente fala nação, de um país, que em conjunto retratam o estado social. Quando a gente fala de retratar o estado social, é observar em que critério essa população vive e onde ela vai estar encaixada, numa divisão da classe da sociedade. Se ela vai ser na classe pobre, se ela vai ser na classe média ou se ela vai se enquadrar na classe rica. Os indicadores sociais, eles constituem de um sistema, isto é, para que tenham sentido, é preciso que sejam vistos em relação aos outros em um elemento de um mesmo conjunto. Como assim, professor? Você pode explicar? Claro. Esse critério de análise, esse conjunto, ele leva em consideração os aspectos com base na saúde, na educação, na moradia, na segurança. Então, ele vai avaliar a questão daquela família, daquele grupo, para conseguir enquadrar ele, ou seja, classificar ele em um tipo de indicador, em um tipo de critério, para definir se ele vai ser um determinado tipo de país ou população desenvolvida ou um determinado tipo de população subdesenvolvida. Aqui na parte azul, nossa segunda informação, vamos ter o seguinte: a escolha dos aspectos que retratam o estado social de uma nação é uma tarefa difícil. Por quê? Depende de como o governo entra, de como os políticos em geral e a sociedade ela é organizada, através de sindicatos, associações de moradores, associações de classes, grupos religiosos, entre outros. Sobre esses critérios, mais importante para se fazer esta escolha. Então, esses indicadores sociais, eles levam em consideração vários pontos: questão política, questão religiosa, associações, sindicatos, para definir se aquela população ela vai entrar no critério de desenvolvido ou subdesenvolvido. Isso quer dizer o quê? No critério de população rica ou de uma população pobre. Por exemplo, você pode achar que o mais importante para se dizer que um país está se desenvolvendo é a quantidade de exportação que ele realiza. Um amigo seu pode achar que o aumento do número de trabalhadores é um indicador do progresso da nação, e nem sempre, porque o progresso de um país, de uma nação, de um território, ele não gira especificamente em torno de questão econômica. Tem a questão social, tem a questão política, tem a questão religiosa. Então, sempre são avaliados vários critérios para definir em que grupo a população vai se encaixar. E quando eu falo desse grupo, é me referindo às classes sociais: pobre, média ou rica. E hoje em dia, porém, já existe um consenso sobre os critérios de seleção desses aspectos que melhor retratam o estado social de uma nação. Aqui do lado nós temos um mapa que representa, de acordo com esses indicadores sociais, ou seja, o índice de desenvolvimento humano, essa representação de critérios de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, ou seja, países ricos e países pobres. Então, nós temos de azul países que têm um índice elevado, ou seja, um índice alto.
Esses países eles são considerados desenvolvidos, de uma boa qualidade de vida, que a população vive em um critério, de acordo com indicadores sociais, vive com uma qualidade boa, ou seja, a qualidade de vida deles é alta. Nós temos alguns exemplos: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, os países da Oceania. Nós temos aqui, Madagascar, no continente africano. Nós temos Rússia, todos os países da Europa. Aí você deve estar pensando, mas professora, o Brasil é considerado um país que tem um IDH elevado? Sim, porque são analisados, são avaliados vários critérios. E aí, diante desses que estão em destaque azul, ele acaba se tornando aqueles com um ponto mais crítico. Mas comparado com o continente africano, os países da África, o Brasil está em uma boa avaliação. E esse conjunto ele é composto por informações de características da população, da dinâmica demográfica, do trabalho e do rendimento, saúde, justiça, segurança pública, educação e condições de vida da família. Para quem não conseguiu compreender, fique bem claro que quando se fala do Brasil com relação a todos os países desenvolvidos, a todos os países de uma boa qualidade, o Brasil fica atrás, fica em último praticamente nesse critério. Mas quando se fala de todos os países do mundo, ele fica numa qualidade elevada, porque a situação dos países da África, eles são bem piores do que a do Brasil. Assim, vamos entender agora, diante do que a gente viu na parte introdutória, quais são esses indicadores sociais que ajudam na classificação da população no critério de avaliação em país com nível elevado, nível médio ou nível baixo. Então, vamos começar com o rendimento mensal baixo. O Brasil, ele é um país que se caracteriza por apresentar uma das piores distribuições de renda, com a grande parcela da população vivendo em situação de pobreza e miséria. Então, a partir de agora, a gente está analisando a situação do Brasil. Quando a gente fala do Brasil em comparação aos países desenvolvidos, a nossa situação, o nosso rendimento, ele é baixo. Por quê? Existe uma má distribuição da população, a pobreza ela predomina no nosso território, tem a questão da miséria e a renda familiar. No século XXI, a redução da inflação, a geração de empregos formais. O que é um emprego formal? É aquele com carteira assinada. O aumento do salário mínimo acima da inflação e os programas de inclusão social federal contribuíram para a ascensão de um grande contingente de brasileiros. Isso ocorreu principalmente no governo do presidente Lula, onde a população pobre passou a ter mais privilégios, vamos dizer assim, usar essa palavra, passaram a ter mais direitos, facilidades, o salário mínimo ele foi colocado para a população e para os trabalhadores com um valor elevado, fazendo com que a população pobre conseguisse subir na sua qualidade de vida e ter algo, vamos dizer assim, paralelo, equivalente com a classe rica. Nosso segundo ponto de análise, analfabetismo e baixo nível de instrução. O problema da falta de escolaridade ou da baixa escolaridade educacional dificulta o acesso do indivíduo a uma melhor qualificação profissional ou impede dele desempenhar bem o seu trabalho. O que isso significa para vocês? Que a partir do momento que muitos deles abandonam a escola, param de estudar, não sabem ler ou escrever, não têm instrução, ou seja, não têm qualificação para exercer aquele trabalho, para exercer qualquer trabalho, porque ele não tem o nível básico, ele vai se prejudicar. Porque vai ter por que vai ocorrer essa ação? Porque ele vai passar a ganhar pouco por conta dele não ter um conhecimento daquela profissão que ele necessita exercer.
o nosso terceiro ponto de análise dos indicadores sociais no Brasil: trabalho infantil. Nas áreas rurais e urbanas, é comum o trabalho infantil ocorrer até mesmo com crianças com menos de 10 anos de idade. Isso costuma ocorrer muito, principalmente na área rural, ou seja, no campo. E pegando o sertão nordestino como exemplo, as famílias do sertão, por quê? Porque as escolas, analise, as escolas são distantes, então precisa acordar muito cedo, andar quilômetros para ter acesso a uma escola. Ao chegar na escola, a estrutura não é apropriada. A família do sertão ela vai acabar fazendo com que aqueles filhos desistam, porque a única cultura que os pais, os homens, vamos dizer assim, costumam oferecer para os filhos, e tendo consciência e demonstrando para eles, falando que é apenas trabalhar como agricultor no sertão, que a vida dele não vai passar daquilo. Então ele tem que ajudar na plantação, ele tem que trabalhar na lavoura, para ele aprender a colocar em prática esse domínio de cultivo, para quando ele estiver na fase adulta, ele puder continuar nesse processo de atividade econômica. Então, a área rural tem muito isso. Muitas das crianças deixam de estudar para ajudar os pais nas lavouras. Continuando, em geral, as crianças no Brasil trabalham porque o rendimento mensal, ou seja, o salário mensal dos pais é muito baixo e não assegura a alimentação básica para a família. Dessa forma, eles precisam trabalhar para complementar a renda familiar. Aí já é um outro ponto que eu vou falar para vocês. Deu o exemplo do sertão nordestino, aquela necessidade, e um outro ponto de modo geral, pegando tanto a área rural como urbana, ou seja, campo e cidade. Como muitos pais, principalmente aqueles das classes pobres, eles não têm condições de sustentar a família com o seu único salário, muitos dos filhos, na fase já de 10 anos em diante, vamos colocar essa idade como ponto base, começam a ajudar os pais para levar um pouco de dinheiro dentro de casa. Então, vão vender balas, bombons, vão vender pipoca, xilito nos terminais, nos ônibus, nas ruas, vão vender água, vão tocar campainha das casas e perguntar se alguém tem algum trabalho para lhe oferecer, para limpar jardim, levar cachorro para passear, apanhar o lixo. Então, existem várias formas que na cabeça deles eles podem tentar ajudar os pais ganhando um pouquinho e levando esse pouquinho para ser contribuído no alimento de casa. Nosso próximo ponto de indicadores: elevada taxa de mortalidade infantil. Então, ela é um dos indicadores considerados na avaliação da situação social do Brasil como um dos critérios principais, pois o Brasil apresenta uma elevada taxa dessa mortalidade infantil. Quando a gente fala elevada taxa, significa que acontece com muita frequência, então a taxa ela é muito alta. Cabe lembrar que este índice ele vem se reduzindo em todas as regiões do Brasil. Sim, ele vem reduzindo. Mas lembrando a vocês, vou colocar aqui do lado, o Brasil ele possui 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Dentro dessas 5 regiões, nós temos 2 que têm grande destaque e conseguem diminuir essa taxa de mortalidade infantil, porque a população ela vive, comparado com outras regiões, razoavelmente bem, que é a região Sudeste e a região Centro-Oeste e a região Sul. Então, na realidade, são 3 regiões, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, se destacam nessa queda da taxa de mortalidade e elevado padrão de vida. E temos 2 regiões que se enquadram na questão de alto índice da taxa de mortalidade, que é a região Norte e a região Nordeste, onde se concentra a maior pobreza do Brasil. Então, nós temos, mais uma vez, entre as 5 regiões, nós temos 3
que se destacam por ter um padrão de vida melhor e o índice de mortalidade é baixo, região centro-oeste, sudeste e sul, e nós temos duas que o índice de mortalidade infantil é alta. Essas duas regiões, a pobreza prevalece dentro dela, que é a região norte e a região nordeste. E vamos seguir que ainda tem mais alguns indicadores sociais para a gente analisar. Agora vamos para qual? Para desigualdade social com relação à esperança de vida e à segunda renda. Essa esperança de vida varia conforme a renda familiar. Nas famílias de baixa renda, ou seja, nas famílias pobres, a esperança de vida ela ocorre ao nascer e é menor do que nas famílias de maior renda. Por quê? Eles veem como aquele ponto de sustentar a família, ter o alimento, dar uma boa educação para o filho, dar o que vestir, dar um lazer para sua família. Então, eles têm uma preocupação muito grande. E a desigualdade dessa esperança de uma vida melhor, ela é bem distante. Por quê? Os pobres, eles têm essa esperança, mas não conseguem sair daquele sonho, daquela vida. E os ricos, eles não têm tanto essa preocupação, porque o que eles já têm financeiramente é, na visão deles, o básico para que os seus filhos vivam numa boa qualidade de vida. Então, mais uma vez, a desigualdade de esperança, ela ocorre de duas formas. As famílias de baixa renda têm uma preocupação de ter uma vida boa para os seus filhos, então eles têm esse sonho, mas que eles não conseguem alcançar. Já as famílias de alto padrão de vida, as famílias mais ricas, eles não se preocupam com esse ponto, porque eles sabem que o financeiro vai ser o suficiente para fazer com que os seus filhos eles tenham uma vida de boa qualidade. Próximo ponto, insegurança alimentar. Parcela significativa da população brasileira tem essa renda insuficiente. Isso significa que essas famílias não conseguem adquirir alimentos básicos, nem atender a outras necessidades, como vestuário, habitação, transporte e educação. Então, aqui a questão fala o que para a gente? Qual é o ponto de vista, o ponto de análise? Que mesmo a população tendo aquela com nível alto e tendo aquela com nível baixo, existe essa desigualdade social. E a insegurança familiar, ela acontece simplesmente nesse ponto das famílias mais pobres. E por que entra nesse ponto das famílias mais pobres? Porque a renda familiar, ela é baixa, então eles têm preocupação com alimento, vestuário, com habitação, com transporte e com a educação dos seus filhos. E agora vamos entender a questão das moradias subnormais. Por quê? Ainda existe no Brasil, lembrando que estamos analisando os indicadores sociais do nosso país, do nosso território, muitas habitações que não atendem às 5 funções principais. Quais são essas funções? Ter instalação adequada para a preparação de alimento, servir de convívio familiar, social e de lazer, permitir a higiene corporal, ser um lugar que se possa ter repouso e constituir abrigo com o tempo, contra o tempo, sol, chuva, frio. Não são poucas as famílias que vivem em moradias de um só cômodo, ou no máximo 3 cômodos. Nelas, os indivíduos dividem o espaço, reduzindo as condições impróprias para a dignidade humana. Isso significa que a situação da população brasileira, a situação das famílias, elas são precárias, porque dentro do nosso território prevalece mais pobreza do que riqueza. Então, temos mais pessoas pobres do que pessoas ricas. E essas pessoas pobres, elas vivem em péssimas condições de vida. O dinheiro, o salário, o que eles têm para o sustento da família não é suficiente para dar uma vida digna, ou seja, uma moradia digna para todos. Então, muitos acabam sofrendo nessa questão da moradia porque o espaço é pequeno para um contingente de pessoas e o pouco que ele ganha não dá para mudar essa situação. E chegamos ao nosso último indicador social. Qual é ele? Saneamento básico deficiente. Isso significa que o nosso país
ele tem um grande problema com essa questão de saneamento básico, ou seja, não tem essa infraestrutura. Então, aqui vamos observar o seguinte: é necessário para garantir a saúde da população, que ponto? O saneamento básico. Ele é considerado, a palavra já está falando, básico para uma boa qualidade de vida. Compreende a rede de abastecimento de água, a rede coletora de esgoto, a limpeza pública e a coleta de lixo. Parando nesse ponto aqui, nós temos carro do lixo que passa semanalmente nas nossas ruas, sim, nós temos. Nós temos abastecimento de água, sim. Nós temos limpeza pública, sim. Nós temos coletora de esgoto, sim. Mas será que esses 4 pontos, eles ocorrem em todo o território nacional, ou seja, em todo o território do Brasil? Não, não ocorre. Nós temos esses pontos principalmente nas classes privilegiadas, ou seja, nas classes ricas. Nas classes médias também encontramos esses critérios, mas quando chega na classe pobre, quando chega na periferia, essas situações, essas qualificações de um bom saneamento básico, eles não se enquadram. Então, a gente vê esgoto a céu aberto, a gente vê lixo jogado nas ruas, a gente vê que carro do lixo não passa com frequência, a gente não vê limpeza das vias públicas. Então, esse processo, ele já é o quê? Reverso, ele já é o contrário. No Brasil, ainda ocorre, por exemplo, casos de cólera, uma doença que se alastra pela questão da falta de higiene e pela falta de saneamento básico, principalmente na rede de esgoto, o que poderia ser evitado com investimentos mais conscientes nesse setor. Essa questão aqui do saneamento básico, ela é muito preocupante, por quê? Porque está relacionado com a nossa saúde. E aí, quando uma população de uma periferia, uma população pobre, sofre com essas questões, o agravamento, problemas de saúde que vêm a surgir, eles são grandes. Além da cólera, existem outras situações. Podem ser manchas no corpo, por questão de infecções, pode ser mordida de rato, ser picados por escorpião, se alimentar muitas vezes, dependendo da situação da família, da situação que ele vive. Muitos se alimentarem de lixos jogados na rua, de restos de alimento. Então, a gente tem que ter essa preocupação com o saneamento básico. Por quê? A partir do momento que tem os critérios utilizados, quais são os critérios? Abastecimento de água, coleta de esgoto, limpeza pública e coleta de lixo. A partir do momento que tem esses 4 pontos sendo realizados independente da classe social e sendo realizados com frequência, a população vai ter uma saúde adequada e, ao ter essa saúde adequada, ela pode, sim, ter forças para ir atrás de um trabalho, para desenvolver uma atividade. E aí, essa atividade, quando eu falo para vocês, pode ser formal, ou seja, aquela com carteira assinada, como pode ser a informal, aquela que a gente chama de trabalho autônomo. Diante de tudo que a gente viu na nossa aula de hoje, esses indicadores sociais, para serem apresentados para a sociedade, para ser apresentado diante de um grupo de alunos, um grupo de pesquisadores, um grupo de políticos, ou seja, pessoas que precisam compreender como funcionam, nós temos órgãos responsáveis por essa pesquisa. Que órgãos são esses? Nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é o órgão responsável pela produção das estatísticas que compõem o nosso sistema de indicadores, ou seja, eles recebem todos esses dados, preparam gráficos, separam por setores e apresentam detalhadamente para os órgãos públicos. E outro ponto é, as principais fontes de dados são as pesquisas do próprio IBGE, mas também as pesquisas de outro órgão, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Como funciona essa pesquisa? Eles passam porta a porta nas casas, fazendo entrevista para as famílias, perguntando com relação a várias situações, quantidade de pessoas que tem na casa, quantidade de pessoas que trabalham,
média da renda familiar, se tem plano de saúde, se a casa é própria, se a casa não é, se alguém na família apresenta alguma doença, algum problema de saúde, se alguém da família trabalha com carteira assinada. Então, eles têm vários pontos, várias perguntas, vários critérios de análise. E aí, com base nesses dados, nessa pesquisa, eles pegam esses dados, repassam para o IBGE, instituto também que realiza essa pesquisa, juntam todos esses dados, separam por assunto, separam por setores, conseguem entender onde tem os maiores problemas, em qual região, em qual estado, como eles vão apresentar esses dados para os órgãos públicos, e aí o órgão público vai, a partir dali, procurar soluções para resolver, para solucionar esses problemas. E aí chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido tudo que foi esclarecido sobre os indicadores sociais, de que forma eles ajudam a compreender a situação da nossa população. Lembrando que nós temos 5 regiões e que dessas 5, 3 apresentam uma boa qualidade de vida, que é a Centro-Oeste, a Sudeste e a Sul, e 2 apresentam uma péssima, uma má qualidade de vida, que é a Nordeste e a Norte. E esse critério é com base principalmente porque prevalece mais pobreza do que riqueza, ou seja, a classe pobre ela é maior do que a classe rica. Observamos os critérios de análise, os indicadores sociais, saneamento básico, trabalho infantil, moradia, infraestrutura. Então, todos esses critérios eles ajudam a calcular, a entender de que forma vive atualmente a nossa população. E aí vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem tirar no Class. Estarei lá esperando vocês. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula e tchau!